agora trabalhar aqui a nossa quarta questão. Já falamos sobre os conflitos sucessórios, suas peculiaridades, quais são os benefícios das soluções extrajudiciais e, especificamente, as finalidades do planejamento sucessório. Vamos agora falar um pouco sobre quais são as formas tradicionais de planejamento sucessório e quais são os riscos envolvidos nessa tarefa. E quem começará será a professora Flávia. Bom dia, muito obrigada. Eu acho que aqui nós temos algumas considerações que foram muito bem pontuadas, alguns estudos que vêm sendo feitos a respeito dessa questão de planejamento sucessório, de tradicionalidade nesse planejamento sucessório. Existem alguns eventos, né, que ao longo dos tempos foram sendo utilizados como mecanismos e até de planejamento sucessório, muito, principalmente nos anos final dos anos 70, começo dos anos 80, que nem recebiam propriamente esse nome e acabaram se postergando na cultura, ofertado por profissionais juristas, né, como mecanismos de planejamento sucessório, e acabaram se tornando aí um elemento de tradição para esse fim. Me parece que hoje algumas possibilidades desse planejamento sucessório elas passam por alguns recursos jurídicos. Um deles é o testamento. Ainda é um dos mecanismos que deve ser utilizado, é um mecanismo que apresenta bastante segurança, mas ainda é um mecanismo que o brasileiro tem uma certa rechaça. Não é? O brasileiro, de um modo geral, ao falar de qualquer questão sucessória, de qualquer elemento de planejamento, tem aquele percalço de que ele esteja tratando da própria morte. E aí fazer um testamento para muitos brasileiros seria um prelúdio de que eu estou antevendo a minha morte, e a morte é certa, ela vai acontecer. Não é? Como eu ouvi outro dia de um humorista, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho pena. E é exatamente isso, é uma pena que pessoas como nós tenhamos que sair daqui, mas isso vai acontecer. Não é? E aí o planejamento sucessório pode ser um mecanismo, é um mecanismo para resolver uma diversidade de conflitos. O testamento ainda é um dos mecanismos que fica nas mãos do titular do patrimônio, seja esse patrimônio um patrimônio mais físico, como nós conhecemos, a propriedade, como pensada no século XIX, a terra, o dinheiro propriamente, ou mecanismos hoje mais modernos, como as heranças digitais. Mas o testamento pode dar uma luz, não é, a essa questão, só que é o autor da herança que precisa diluir esse aspecto, dizendo a quem vai caber que determinado suporte. Ainda assim, depender de quem seja esse autor da herança, em detendo herdeiros necessários e por força da nossa legislação, ele tem que tomar cautela de atribuir isso respeitando as peculiaridades da legítima. Mas é um mecanismo onde ele consegue resolver situações de filhos, esposas, maridos, sobrinhos, parentes, amigos, enfim. Até cuidados com animais, por exemplo. O testamento consegue dar essa significação e consegue até atribuir certas circunstâncias de quem é que vai assumir a gestão de alguns negócios e como é que isso vai ocorrer. Um outro mecanismo que também vem de uma certa tradicionalidade é a possibilidade de já fazer a doação. A doação ela resolve uma questão de patrimônio imediato. Né? Eu transfiro já aquele patrimônio para os meus herdeiros, eles vão titular esse patrimônio e poder aí, então, fazer aquilo que bem desejarem com o seu patrimônio, que passa, de fato, a ser dele, sai da minha esfera patrimonial e passa a ser dele, mas eu crio um mecanismo de insegurança. E daí, das duas, uma. Ou eu transfiro tudo e reservo para mim o chamado usufruto, para que eu tenha minimamente uma garantia de moradia, porque às vezes não tememos os filhos, não tememos os maridos e companheiros, mas sempre culpamos os agregados, né? Quem é que vai chegar? E aí eu preciso me proteger. Ou eu reservo uma parte desse patrimônio, o que deixa a necessidade de uma inventariança lá para frente. Mas ainda é um mecanismo tradicional, eu dou, resolvo a questão da necessidade de inventariança, que uma inventariança pode levar muito tempo, apesar de hoje já termos um inventário extrajudicial, mas ela pode levar muito tempo, e resolvo a circunstância dos meus herdeiros. Testamento ou doação não vão resolver a questão de ordem tributária. Essa vai estar presente nos dois aspectos, só vai mudar o tipo de tributo e quem é o ente arrecadador. E, a depender do Estado, até o valor a se recolher é muito próximo. E o que tem se usado muito de 10 anos para cá é a ideia de pejotizar, digamos assim, a herança. Então, eu transfiro todo o patrimônio para uma pessoa jurídica.
não é? De maneira que a pessoa jurídica que transcende vida não vai precisar aguardar essa inferência e nem uma inventariança. E temos as figuras das chamadas holding familiares, que acabam também criando esses mecanismos de solução. Eu acho que o mais importante de tudo isso é que a gente comece a divulgar e a multiplicar a necessidade de planejar, para que as famílias, sobretudo quem fique na gestão desse patrimônio, consiga minimamente arcar com as contas de modo imediato e ter acesso a quantias, seja por via bancária ou por vias digitais, para que elas possam ordenar o dia a dia depois desse falecimento, desse momento tão difícil. Muito interessante. E acho que talvez para ajudar as pessoas em conflito, falar, olha, a advogada que pediu para eu falar sobre isso, porque às vezes fica assim, ai, pai, mãe, não é que eu quero que você morra, mas a advogada, coloca na nossa conta da advocacia, não é verdade? Ou da defensoria, se for o caso, porque na verdade é isso, olha, a advogada está me pedindo uma série de informações, então, mas é verdade, cada vez mais a advocacia está aqui para ajudar situações problemáticas a se elucidarem, então é nosso papel também fazer esse chamado e gerar aí essa decisão informada a respeito disso. Isabela? Professoras, as formas tradicionais de planejamento sucessório foram muito bem colocadas pela professora Flávia e repetindo, o testamento, que é o momento no Brasil que você tem ali de manifestação de vontade mais explícita, já que a gente tem um bloqueio advindo da legítima em que a gente não pode negociar tanto o que está ali naqueles incisos, então viria a sucessão testamentária como essa oportunidade de manifestação de vontade. Além do testamento, o outro negócio jurídico, que é a doação, a possibilidade desse negócio jurídico também oportunizar um planejamento sucessório. Eu tenho que falar também do codicilo, apesar de ser quase uma letra morta, mas seria o testamento de bens de pequena monta. E lembrei também aqui, discutindo com vocês, que a própria alteração do regime de bens de um casamento é uma forma tradicional de se planejar a sucessão. Então, a gente também tem observado em estatísticas aí um aumento do brasileiro procurando os cartórios ali para o pacto pós-nupcial, algumas alterações. E você sabe que a alteração do regime de bens vai repercutir no direito sucessório, então eu vejo como uma forma tradicional também. E na segunda pergunta, que é com relação aos riscos, eu vejo também do ponto de vista da advocacia. A gente está na Escola Superior da Advocacia, no mês da advocacia, e para essa especialidade, que é uma especialidade em que nós não conseguimos advogar somente olhando para o Código Civil, já que ele está defasado em direito das sucessões, a necessidade dessa advocacia ser verdadeiramente especializada, porque só assim o advogado vai conseguir entregar estratégias excelentes nessa arquitetura de planejamento sucessório. Então, o papel do advogado e da advogada são fundamentais na hora de entregar esse serviço que realmente venha a resolver um conflito aí de direito das sucessões. Sim. E eu gostaria ainda de agregar aos riscos, né, que estão envolvidos a grande questão temporal. Qual é a questão temporal? É a de que nós fazemos o planejamento sucessório baseados na legislação e na jurisprudência de hoje. Porém, a abertura da sucessão apenas ocorrerá com o evento morte. E o evento morte, a jurisprudência, a legislação pode ter se alterado. Este é também um grande risco. Boas observações, né? Isso mostra a importância dos estudos e realmente de debates como esse, para a gente poder estar sempre atentas aqui aos melhores movimentos. Com isso, a gente finaliza a questão 4.